Olá pessoal do Verdades Eternas, como vocês estão? No vídeo de hoje quero começar te perguntando uma coisa. Você tem acompanhado tudo o que tem acontecido em nosso mundo social, econômico, religioso e natural? Temos visto agora a guerra da Rússia e Ucrânia, mas não é somente isso que tem acontecido. Ainda sofremos com várias questões referentes a doenças como o Covid, o câncer, entre outros. E dentro desse contexto, eu quero começar te perguntando o seguinte: vai melhorar? O que você acha? Será que a Bíblia traz algum ponto a respeito dessa pergunta? Se você tem dúvida, fique ligado aqui nesse vídeo, porque sim, a Bíblia traz alguns pontos sobre isso. Mas antes de começar, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Você deixando o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e vai divulgar a outros. Isso é bom porque outras pessoas também podem ter acesso a esse conteúdo. Compartilhe também com seus amigos nas redes sociais, no seu Facebook, Instagram. Certo, pessoal? Então se você já deixou seu like, já se inscreveu, então vamos para o vídeo. Como eu havia dito no começo, eu fiz uma pergunta baseada em tudo o que estamos vivendo. Vai melhorar? O que você acha? Deixa aqui nos comentários antes de abrirmos a palavra de Deus. Quero saber qual é a sua opinião. Então vamos para a Bíblia. Convido você a abrir no livro de Mateus, no capítulo 24, dos versos 4 a 8. E lá diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas é sobre a guerra na Ucrânia. Recentemente saiu no site da BBC News a seguinte matéria: Por que motivos a Rússia invadiu a Ucrânia? E ali foi citado vários motivos, como vocês estão vendo aí na tela, e alguns deles são o seguinte: a expansão da OTAN e a adesão da Ucrânia ao grupo, a proteção da Rússia com relação ao cerco na fronteira, alegações não comprovadas do presidente russo com relação ao genocídio de ucranianos com étnica russa que vivem nas regiões, e também estabelecer zona de controle e influência da União Soviética. Bom, essas são algumas das razões, mas diante dos pontos mencionados não justifica a quantia de mortes que estão acontecendo por conta disso. Detalhe que nem todo russo concorda com a guerra, isso já foi comprovado. Muitos estão se manifestando contra essa barbaridade que está acontecendo lá. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, orem por aquelas vidas. Tirem um tempo para orar em favor disso. Mas vamos analisar uma coisa. Essa não foi a primeira guerra e nem vai ser a última. Temos testemunhado no último século milhares de guerras por diversas razões. Tivemos duas grandes guerras mundiais que abalaram o mundo, trouxeram com elas milhares de mortes. No site ONU News, que vocês estão vendo aí na tela, com o título Nações Unidas lembram os mortos da Segunda Guerra Mundial, trouxe um dado que somente na Segunda Guerra teve um total de mortes de aproximadamente 60 milhões de pessoas, incluindo civis e soldados, famílias que tiveram suas vidas ceifadas por essas guerras. Será que parece justificável uma guerra? Para Deus, nunca vai ser. Mas o pouco que foi citado aqui, nós estamos falando apenas de guerras. Mas Jesus também alerta sobre fomes, terremotos, doenças. Quantos de nós aqui já não perdeu um ente querido por conta dessa nova doença, que já tem aproximadamente 20 tipos de variações, e já ceifou aproximadamente 6 milhões de vidas no mundo? O mundo ainda sofre com isso. Mas não podemos esquecer que há muitas doenças silenciosas entre nós, como o câncer, por exemplo, a depressão, entre outras. Um estudo que saiu no site Real Instituto de Oncologia e Hematologia, que vocês estão vendo aí, falando sobre o câncer no mundo, constatou que somente nesse ano de 2020, ano que saiu esse dado, houve aproximadamente 9,9 milhões de óbitos pela doença. Lembre-se que em 2020 já estávamos sofrendo com a Covid, mas o câncer nunca cessou de trazer mortes no mundo. E como sabemos, pela medicina não há cura. Ah, mas você deve estar pensando assim: doenças sempre existiram, guerras sempre existiram também, isso não é novidade para ninguém. Mas quando foi a primeira vez que você ouviu falar em H1N1? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em tsunami, terrorismo? Parece que ultimamente certas coisas que estão acontecendo já não abalam tanto. Você ainda lembra da catástrofe em Brumadinho, por exemplo? O terrorismo que aconteceu na França?
Alguém pode até me perguntar que terrorismo foi esse? Foi aquele de 2015, onde um homem se explodiu próximo a um estádio de futebol na França e depois o fuzilamento nos 2 restaurantes? O próprio atentado no 11 de setembro? Catástrofes estão acontecendo em uma sequência da qual não estamos mais conseguindo acompanhar todas. Sabe, todas essas coisas, guerras, fomes, sempre existiram de fato. Mas tenha em mente que nos últimos dias, tudo isso se agravaria muito mais, ao passo que não conseguimos mais acompanhar tudo. Todo dia tem uma coisa nova para ficar de luto ou chorar. Não conseguimos nem superar uma tragédia e já estamos vivenciando outra. Todo começo de ano temos alguma coisa que acontece de grave. Você já percebeu isso? Aí eu me pergunto, será que é normal? Certo, e a pergunta do começo? Vai melhorar? Tem uma notícia que pode não soar muito boa para você, mas não vai melhorar. Veja novamente o texto que lemos no começo de Mateus capítulo 24. Veja em especial o verso 8. Porém, tudo isto é o princípio do quê? Das dores. Amigo, não vamos ficar esperando melhorar, porque não vai melhorar. Hoje é a Covid, amanhã pode ser outra doença. Hoje é a guerra na Ucrânia, amanhã é outra guerra, outra catástrofe. O que temos que fazer hoje é nos apegar ao Senhor, à sua palavra, oração, clamor a Deus diante das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Deixar de lado as coisas que não edificam e que só tomam o tempo da gente. Quero ler com vocês um texto que está no livro Beneficência Social, página 136. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerras, as destruições pelo fogo e inundações, dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o tempo do fim, está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. Só vamos ter esperança em Cristo. Deus disse que os seus juízos cairiam sobre a terra. Isso é prova do tempo do fim. Apenas uma observação. O tempo do fim não é o fim do tempo. É um curto período de tempo precedendo o fim. Há um tempo antes da volta do Senhor Jesus, das quais as profecias deviam ser feitas bem claras. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Essa mensagem irá a cada homem em toda a terra, mostrando a importância dos tempos em que vivemos e preparar para encontrar o Senhor quando vier. Esse tempo aqui é chamado de o tempo do fim. Quero ler com você mais 2 versos. O primeiro está em Romanos 13, no verso 11, e lá diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E outro texto que está lá em Hebreus 3, verso 13, e diz assim: Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você percebeu? Exortai-vos para o tempo que se chama hoje. Então, não espere para amanhã tomar sua decisão de se dedicar ao Senhor, colocar sua vida em conformidade com a de Deus. Vamos finalizar com mais uma matéria que eu acho muito interessante e relevante também. Em 2020 saiu uma matéria no G1.com falando sobre o fim do mundo. Quem aqui conhece esse relógio que vocês estão vendo aí? Esse relógio é acertado a cada ano o seu horário conforme estão acontecendo as coisas no mundo. Conforme as condições do mundo apresentem situações onde ameaçam a vida na Terra, sejam elas em situações políticas, naturais, etc., eles aproximam mais o ponteiro para meia-noite. E segundo os cientistas, se o relógio chegar em meia-noite, significa o fim do mundo. A cada início de ano sai uma matéria onde esse relógio é acertado. Mas o que me chamou a atenção nessa matéria foi a seguinte: o mundo está mais perto do que nunca do fim. Será mesmo que estamos perto do fim? Como a palavra diz, será que já não é hora de a gente despertar do sono? O que ainda estamos fazendo que não acordamos diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero que essa reflexão possa tocar nossos corações, que possamos estar preparados para as coisas que ainda virão. E, como disse, colocar nossas vidas nas mãos de Deus e nos dedicar mais. E novamente convido você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Certo, pessoal? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!